Bom dia a todos. Muita alegria que depois de tanto tempo, estejamos juntos. Eu fico até pensando assim, será que eu ainda consigo falar? Porque nesses tempos difíceis nós ficamos junto aos familiares e procuramos mais estar ligados nas leituras, nas palestras online, mas esse contato é um contato incomum, porque é sempre importante a gente perceber essa energia que vem de cada um, emanada da mente de todos nós, além do plano espiritual, que é muito rico nesse momento. Então, o tema que nós vamos refletir, que é sempre a reflexão sobre o Cristo Consolador, a intenção não é explorar verdadeiramente todos os aspectos desse Cristo Consolador, porque é tão rico que deveríamos ter tantas encarnações e reencarnações para falar sobre o Cristo Consolador, mas é para trazer pelo menos um pouco para nós nesse momento que é complicado, e não é a primeira vez, porque a Terra sempre já passou por momentos complicados, mas que de repente pode trazer um ânimo maior, para cada um que aqui está, e quem sabe, se a gente conseguir atingir os coraçõezinhos que aqui estão, levar para dentro de casa, para o trabalho, para a vizinhança e para o dia a dia, porque a gente precisa espalhar a nossa luz, e ela existe dentro de nós, E o próprio Cristo diz isso categoricamente: brilhe vossa luz. Então, vamos tentar fazer o melhor possível. É um capítulo que eu já vi que mexe com os corações, muito mesmo, e sempre é visitado por nós, e vamos tentar fazer da manhã a melhor maneira possível. Eu vou usar aqui na frente, porque para mim é melhor do que ficar olhando de lado. Então, nessa primeira parte ele diz assim: o jugo leve, Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Bom, primeiro momento, a gente pode notar quando ele fala para vir até ele aqueles que estão sofridos e carregados. É importante de pensar que o Cristo, com a sua bondade imensa, que é a verdadeira boa nova, já que Deus, nosso Pai, com tanto amor por nós, enviou Jesus como a boa nova. Ele é a boa nova, porque ele traria os ensinamentos, trouxe os ensinamentos até hoje, muitos ainda com dificuldade de aprender sobre eles, mas vivenciou cada detalhe, daí ele ser a boa nova, e é o que ele pretende fazer conosco. Então, quando ele diz assim: estão sobrecarregados, aparentemente todos nós estamos sobrecarregados, mas de quê? Será que a gente faz a nossa parte? Será que a gente consegue, com a base que já temos, colocar em prática alguma coisa? Porque existe o sobrecarregado que simplesmente só reclama, que tem uma visão, na maioria das vezes, negativa das coisas que estão acontecendo. Então ele sente
esquecido, ele se sente sobrecarregado, como ele diz ali, e ao mesmo tempo não tem como sair dessa posição, ele não faz um movimento para tentar tirar dele alguma coisa, mas mesmo assim o Cristo está presente, sempre esteve, desde o início dos tempos, né, da criação da terra, nunca nos deixou, está conosco até hoje. É impressionante quando a gente vê no dia a dia, as pessoas às vezes reclamar desse peso, como se ele tivesse esquecido de nós, como se ele tivesse dado um tempo e deixado ao Deus dará, né, a nossa situação. E não é verdade. Ele está sempre com os braços abertos, com as mãos espalmadas, esperando que nós caminhemos até Ele. Ele já está lá na frente, é o guia espiritual, é o governante da terra, é o maior de todos que já teve na terra, e caminha lá na frente com aquela luz maravilhosa que nem enxergamos, mas a sensação de amar o Cristo, mesmo que pequeno em cada um, é tão presente que a gente segue essa luz, mesmo sem vê-la, já que a gente não tem os olhos ainda de ver, não temos os ouvidos para ouvir, que é o ouvido espiritual. Então a gente tem a sensação de que lá na frente tem realmente alguém que os próprios Espíritos colocam como o modelo a ser copiado integralmente, sem deixar nada, se é que queiramos um dia chegar à verdadeira felicidade, porque ela está lá na frente, próximo a Deus, e todos nós temos a chance de lá chegar. Chega a ser uma fatalidade, gente, ser feliz, uma fatalidade, não é? Assim, colocando com mais força, que é para a gente não desistir. Então hoje, quando a gente vê tudo que está acontecendo, graças a nós, porque não tem nada que aconteça na terra, não tem doença nova, gente, elas estão guardadas nos lugares certos. Eram para ser acessadas? Talvez não, mas aí o comportamento de cada um, das nações, das etnias, do homem de uma forma geral, desencarnado e encarnado, desencadearam às vezes situações semelhantes a essas, que nos faz parar e refletir. E ainda assim é um grande momento para cada um crescer, porque são nas tempestades que a gente começa a ver se faltou alguma telha para cobrir a casa, são nas tempestades que a gente procura ver se todas as coisas estão funcionando perfeitamente, se vai inundar ou não. São nas tempestades que a gente vai buscar se tem alimentação necessária para passar uns dias sem poder ir ali fora. Então isso é muito grande. Ainda assim, esse mal, entre aspas, causado por nós desde há muito tempo, nos traz esse benefício. Então quando ele diz ali, né, que aprendei de mim que sou manso, ele está dizendo assim, seja igual, chegue perto de mim, traz essa mansidão para dentro de vocês, tira de dentro para fora, porque ela está guardada. Nós temos as virtudes todas dentro de nós, não é de agora, já temos vários ensinamentos que nos fortalecem, porque essa não é a primeira vez que encontramos Jesus, já encontramos Jesus de várias maneiras, em outras vertentes religiosas, ou até lendo, ainda que muitas das vezes a gente não queira acreditar, mas ele é tão presente que mesmo aqueles que duvidam ficam com aquela dúvida guardada no íntimo. Então ele diz assim, seja humilde, tenta ser, não cobra ninguém que isso aconteça de uma hora para outra, mas diz assim, tenta, vamos fazer o melhor. E nessa primeira parte eu trouxe um pouco também para nós pensarmos algumas coisas do livro Palavras de Vida Eterna, que eu sugiro a vocês, que é de uma riqueza imensa. Nesse primeiro slide
no item socorro e concurso. Olha o Consolador como que age diante de certas situações. Ele aqui diz assim: observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros, os apóstolos, não nos pergunta de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. Parece, né? Parece muito simples, mas ele não coloca assim: quantos pães vocês já têm para distribuir? Nós temos dentro de nós, os pães seriam o quê? O ensinamento. Então, quando eu vejo alguém pedir socorro na rua, quando eu vejo alguém desesperado, antes de olhar para o céu, abrir os braços, ou seja lá o que for, cada um tem uma maneira de ser, fechar os olhos e pedir, porque a gente pede antes de agradecer muitas das vezes. Por que eu não volto para dentro de mim e pergunto a mim mesmo: quantos pães eu tenho para distribuir? Porque ali já é a base. Eu não preciso 100% de desespero buscar Deus, porque Ele já me deu, Ele já nos deu. E acreditem, não foi nas reencarnações futuras, não, Ele deu desde a primeira, quando éramos simples e ignorantes. Começou tudo ali, na criação Ele já falou assim: leva X pães para vocês, comece com seu alforje já municiado de ensinamento, que são as leis divinas. Então, quando eu vejo alguém em desespero, eu já posso fazer alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro, mas tenho o pensamento, tenho o olhar, não é? Tenho o afagar, tenho o abraçar, tenho o tocar, mesmo que seja no cotovelo ou no punho, que hoje chegamos a essa necessidade, sabe para quê? Para aprender a amar uns aos outros. Nós estávamos esquecidos, apesar das lições que são colocadas aqui tantas vezes por outras pessoas, carinhosamente, pelos livros que nós lemos, pelas coisas que assistimos, nós esquecemos de amar a nós mesmos. Tanto que a dificuldade é tão imensa, que esse socorro que ele fala, que as pessoas não estão conseguindo ficar em casa para olhar os próprios amores. Gente, chegou nesse ponto. Tem gente dizendo assim: a violência cresceu porque estou dentro de casa. Mas dentro de casa estou com os amores, os filhos, os maridos, esposas, os primos, as primas, avós. Olha, se eu não consigo ficar num pequeno retiro diante dessas pessoas, como é que eu vou olhar o próximo na rua? Sinceramente, não vamos conseguir. Nós vamos fingir que olhamos, mas se eu não consigo transitar dentro do meu lar com aquelas pessoas, e olhem que foi nos dado inclusive a chance de trabalhar dentro de casa. Ah, é difícil? É difícil, porque você trabalha em casa, mas tem a parte externa que você tem que vigiar. Mas só em amealhar ali dentro daquele lar, o carinho de uma criança que está fazendo um barulhinho lá no quarto, atrapalha? Atrapalha. Mas, ao mesmo tempo que atrapalha, você fala assim: eu estou entre aqueles que eu amo e me amam. As pessoas não conseguiram. Aí vem aquele negócio de aumentou o número disso, daquilo, por causa disso e daquilo. Gente, o Cristo Consolador vive conosco na terra, no lar, e não está cansado de nós. Imagina, você tem seu lar com sua família, Ele trouxe para dentro da terra essa família, visível e invisível, e Ele não está cansado de olhar para essa família. Também tem lá na frente, assim, ajudemos também, é outro tópico, que diz assim: em muitas ocasiões propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que acima de tudo são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Então,
Tudo isso que está acontecendo, desde antes e até agora, culminou nesse momento, são oportunidades que devemos detalhar cada vez que voltarmos para o nosso lar, e que estivermos lá, ou no trabalho, que muitos já voltaram no presencial, analisar, porque antes a gente nem olhava o companheiro que trabalhava assim diretamente. Você olhava se o serviço estava vindo certo, ou se ele estava com o mesmo pensamento que a chefia maior, que a empresa cobra naquele momento. Mas o ser humano não é olhado, porque inclusive ele é um adversário muitas das vezes, porque eu quero ser promovido e ele está no meio do caminho, ou ele está no mesmo grau, e quem vai ser? Como se tivesse uma vaga só para dois, porque cada um tem a sua vaga. Ninguém é promovido à toa, ainda que existam certas coisas no dia a dia, na terra, na lei dos homens, mas tem um momento certo. A minha vaga não é a mesma da Fernanda, da Glaze, cada um tem a sua. Não é a mesma da Renata, cada um tem o seu. Porque quando eu acho que devo alcançar o que o outro, indevidamente o que o outro precisa, será que eu vou ser aquela pessoa na empresa, ou na direção de um país, seja o que for, na direção da casa espírita, a pessoa certa naquele momento exato? Pois é, o Cristo Consolador, o que ele faz? Ele nos dá a oportunidade de calma, seja manso, seja humilde, não avance o sinal se você não tem ainda essas condições. Olha eu fazendo errado. Então, vamos lá. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis que o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição. Essa imposição é o jugo leve, doce, carinhoso, para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Gente, olha que coisa maravilhosa. Ele é todo amor, que mesmo na imposição, ele diz que a gente tem que ser amoroso e caridoso. E é isso que ele espera de nós nesses momentos difíceis. E nós temos condições de fazer isso. Nós já temos dentro de nós a caridade dormindo, às vezes, precisando ser acordada de várias maneiras. Tem a caridade material, que a gente consegue levar uma bolsa para alguém, uma roupa, um agasalho, mas tem aquela que é maior, aquela que às vezes é feita à distância, como o tratamento às vezes aqui acontece nas terças-feiras. A pessoa está lá na sua casa e os espíritos, através da coordenação maravilhosa que tem do plano espiritual da Ana Viana, por exemplo, sai daqui, vai lá, visita. Às vezes a pessoa é informada de que tem que se comportar de tal e tal maneira, tem que fazer isso ou aquilo para poder receber de braços abertos esse carinho, mas a pessoa muitas das vezes esqueci de fazer tal detalhe. Não, os espíritos dão um jeito. Talvez eles dêem um jeito, mas você não vai receber essa força que sai daqui para lá com a intensidade que deveria, porque você está desconcentrado, não é? Desconcentrado naquilo que diz. Nós
reclamamos das misérias, das decepções, das traições, de tantas coisas, mas esquecemos que nós plantamos no passado isso. É para cruzar o braço porque existiu o passado? Não, claro que não. Mas é para analisar o passado, não como uma busca de quem fui eu, o que eu fiz, mas dizer assim: se hoje acontece comigo certas situações, é porque ou eu semeei isso, ou então coloquei para o plano espiritual que estava pronto para receber essa condição de quitar, de melhorar meus planos. Porque esse Consolador que veio como Jesus, ele sempre dá a chance do recomeço. A própria reencarnação não é um recomeço, é um perdão infinito, porque ele não cobra o que você fez no passado, ele diz assim: volta lá e faz melhor, volta lá e faz melhor. Então já é um perdão, e nós não conseguimos perdoar o outro dessa forma. Daí a gente fica reclamando desses sentimentos negativos, das coisas que dão erradas, porque só dão errado porque a gente dá o que tem. Nós temos uma riqueza ou uma pobreza para distribuir. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, porque o pensamento é rápido, não existe nada que não foi pensado, é tão rápido que não dá para perceber. Mas cuidado ainda com o que fala, porque depois de pensado e falado, você já atingiu o objetivo, você já feriu ou acariciou, não é? Então, seguindo, ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Olha, tanta alegria e fortaleza de ânimo, a gente tem que ter isso o tempo todo, sempre. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontou argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. Os discípulos são todos nós, cada um no seu grau. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nasce da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procede ao desespero, são venenos mortais. Então, a gente destaca nesse momento aí essa fortaleza e esse ânimo. E o fato dele não ter amaldiçoado os tristes, que normalmente é o que nós às vezes fazemos, traz para todos nós a sensação de que amar traz sofrimento. Até nesse livro que eu coloquei, ele fala nesse amor sofrido. Mas o que é esse amor sofrido? Toda vez que a gente faz um exercício, né, de tentar fazer uma mudança positiva dentro de nós, é normal que haja esse sofrimento. Mas é o amor que traz sofrimento? Não. O amor é um amor que a gente não sabe ainda a dimensão desse sentimento, não sabemos amar, porque para saber amar teríamos que amar igual Jesus. Ainda não temos essa condição. Mas quando a gente faz esse exercício de melhorar uma conduta, pegando aquelas mais fáceis, que cada um tem a sua escala dentro de si, do que acha que está bom ou não. É aquela visita que Agostinho faz de noite, pesa tudo e vê o que sobrou, para que lado a balança tende, né? Então esse amor tudo sofre, que é citado lá no capítulo, é justamente isso. Você carinhosamente visite a você mesmo, o seu íntimo, e veja o que é mais fácil eliminar, mas saiba que mesmo esse mais fácil vai trazer sofrimento. E aí que vem o desengano e a gente pensa assim: para que amar?
se eu continuo sofrendo? Para que tentar se esse amor que dizem que é tão maravilhoso me traz lágrimas? Mas como diz ali, as lágrimas podem ser uma filtragem. Quando você chora, e é preciso chorar quando tem vontade, seja quem for, meninos ou meninas, é preciso chorar, porque quando a gente faz isso com sinceridade, não faz só pela tristeza, faz pela alegria de estar presente em algum lugar, pela alegria de estar reencarnado, pela alegria de ouvir um detalhe que foi colocado por uma pessoa, um pensamento, uma frase na música, e que levou você a um momento incrível, em que você lembra às vezes de um pai que já foi, de uma mãe que já partiu, de um filho, seja o que for, de um amigo, e de uma passagem do mestre, que apesar de externar pelas lágrimas, as passagens são de alegria, estão sempre colocando para cima, não tem uma, gente. Quem tem a facilidade de ler o Evangelho exaustivamente, que deve ser feito o tempo todo, e tenta interpretar, ou já conhece interpretações maravilhosas, sabe que cada detalhe merecia realmente uma cachoeira de lágrimas, de tão lindo que são, porque são passagens que ele trilhou na terra durante alguns anos, mas verdadeiramente. Então, nesse Amor Tudo Sofre, diz assim: entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade, os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. Então, para vencer o mal, ele diz assim: para vencer o mal não basta meia bondade, entre aspas, peculiar quando se devota a desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite, é preciso acender uma luz. Então, veja bem, quando ele diz ali: o paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Realmente, se nós temos essa condição de olhar para a noite, nós estamos vivenciando agora, gente, uma noite. A terra está passando pelo momento da noite. Vamos ter tranquilidade, porque a noite nos faz refletir, nos faz repensar. Então, essa noite que estão vivenciando agora, prestes a renascer o dia, que é o planeta de regeneração, é a chance que a gente tem de trazer esse paraíso para a Terra. E esse paraíso só vai chegar aqui dentro de cada um se cada um mudar essa noite interior pelo dia ensolarado. E o dia ensolarado é aquele que eu levanto cheio de vontade para trabalhar, que precisa ser assim. Afinal de contas, eu escolhi a profissão por amor ou não. Se eu escolhi por amor, eu levanto de manhã, seja dentro de casa, home office ou lá fora, cheio de alegria, cheio de vontade de produzir, de melhorar aquilo que não foi feito no dia anterior. Assim deve ser esse quebrar dessa noite dentro de nós. Assim a gente tem que tentar se comportar, porque se eu tenho uma luz guardada dentro de mim, eu preciso acendê-la, eu preciso tirar debaixo da mesa e colocar acima da mesa, não é assim que ele faz? Se ele fala? Sendo assim, eu vou ter chance de trazer esse paraíso com mais rapidez e não ficar assim triste, porque tem muitas pessoas que falam assim: apesar da regeneração estar perto, isso vai demorar mais 2.000 anos, mais 10.000 anos. Vai se a gente quiser. Se eu quiser, se nós quisermos, se eles invisíveis quiserem, a gente sai disso o mais rapidamente possível. Por quê? Porque é a grande chance que foi oferecida a nós. Esse Cristo Consolador trouxe o Consolador prometido, mas antes já havia trazido um amor pessoalmente. Antes de pessoalmente, mandou os apóstolos, que são
que eram os profetas, são apóstolos. Mandou os precursores, cada um para um lugar na terra. E lá diz assim, amar o próximo como ama a si mesmo, mas antes, principalmente, ame a Deus acima de tudo. Todas elas dizem isso, cada um de uma frase, de uma forma, mas é o mesmo ensinamento. Então ele vem pessoalmente mostrar que é possível vestir essa roupa pesada e andar com ela pela terra fazendo bem. E depois ele diz assim: não tem nada não, gente, eu amo tanto vocês que eu vou pedir ao meu paizinho lindo, que é de vocês também, para mandar um outro consolador, para fechar o ciclo, para tirar todas as dúvidas possíveis. E é essa que a gente tem aqui hoje, quando nos reunimos, nos estudos ou nas reuniões públicas, visitando cada texto explicadinho, cheio de cola, porque a cola já está presente, mas ainda assim, saímos daqui maiores do que chegamos, mas quando chega do portão para fora, entrou no supermercado, volta o homem velho de novo. Porque sempre tem um detalhe que chama atenção, que desagrada. Mas aí a gente esquece que o próximo está na evolução que ele precisa e que ele ainda não tem condições de ver certas coisas como você já viu, não é? Então a gente tem que ter paciência, tem que ter essa humildade. A expressão "vinde a mim" está saturada de vibrações amorosas. Está mesmo, é verdade. Esse "vinde a mim" é tão doce que é impossível saber qual é o doce mais doce que tem na terra que alcançaria esse detalhe. Convida-nos Jesus, convida-nos. Jesus espera que nos movimentemos, convidando-nos, Jesus espera que nos movimentemos para Ele. Vejam bem, nos movimentemos para Ele. Apesar de nos aguardar no decorrer dos milênios, está esperando pela gente, né? Essas suas palavras ainda soam nas consciências, trabalhando nossas reservas, até que o livre-arbítrio, imprescindível em tal decisão, possa ser acionado na direção dele, que se constitui na porta de solução de todas as dores e apreensões. Então, olha só que maravilha. Ele está nos aguardando já há bastante tempo, nem sei quanto tempo mais, 2000, isso só da passagem dele aqui, mas desde o primeiro momento, daquela primeira encarnação que muitos tivemos, já que outros vieram de Capela, já tinha adiantado uma parte, mas desde lá, inclusive Capela, quando ele promete àqueles povos lá: vou reencontrá-los na terra, é quando ele vem, não é? E hoje, já que já passamos um estágio maior, nem é necessário presença física. Veja bem, naquela época foi necessário presença física, agora nem precisa, gente, porque a presença espiritual já fala na intuição de cada um, já fala no trabalho que é